Olá, bem-vindos ao Expoente! Neste vídeo vão ser resolvidas as questões 11, 12 e 13 do caderno 2 do Exame Final Nacional de Matemática A do ano 2019, primeira fase. A pergunta 11 diz o seguinte: qual é a solução da equação 2 cosseno de x mais 1 igual a 0 no intervalo entre menos π a 0? Vamos então olhar para a nossa equação. 2 cosseno de x mais 1 igual a 0. Se isolarmos o cosseno de x, ficamos com cosseno de x igual a menos 1 meio. Vamos então ao nosso círculo trigonométrico. Se queremos o intervalo entre menos π e 0, vou colocar então aqui menos π e 0. Sabemos que estamos nesta gama de valores e já sabemos que queremos o cosseno de x igual a menos 1 meio. Ora, menos π, aqui temos o valor de 1, certo? Portanto, 1 meio é mais ou menos aqui. E desta forma existem dois ângulos neste círculo trigonométrico com o cosseno de x igual a menos 1 meio, mas como já sabemos que queremos a parte inferior do círculo, o ângulo que andamos à procura é este aqui. Qual é que é a amplitude entre o eixo horizontal e o ângulo que andamos à procura? Ora então, se o cosseno de x é igual a menos 1 meio, neste caso estamos a falar do ângulo π terços, ou seja, 60 graus. Portanto, o que nós temos que fazer, e como andamos no sentido positivo, se quiser contar a partir do menos π, vamos fazer menos π mais, sentido positivo, π terços, ou seja, menos 3 π terços mais π terços, que é igual a menos 2 π terços. O que é verdade, porque se viéssemos do zero, nós andávamos, lá está, 2 π terços no sentido negativo. Portanto, a resposta correta é a linha B. A pergunta 12.2, lá está integrada no Programa e Metas Curriculares implementado em 2015, diz o seguinte: um ponto P desloca-se numa reta numérica no intervalo de tempo I, entre 0 e 10, medido em segundos, de tal forma que a respectiva abscissa é dada por x de t igual a 3 cosseno de πt mais 2 π terços, com t pertencente ao intervalo I. Qual é o período em segundos deste oscilador harmónico? Ora, qualquer oscilador harmónico tem a seguinte expressão: x de t é igual à amplitude vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase. Portanto, no nosso caso, no nosso exercício, nós sabemos que x de t é igual a 3 cosseno de πt mais 2 π terços, ou seja, a nossa amplitude é igual a 3, a nossa pulsação é igual a π e a nossa fase é igual a 2 π terços. Mas perguntam-nos o período, ou seja, qual o t deste oscilador harmónico. O período é igual a 2π sobre a pulsação. Portanto, como nós já sabemos a pulsação do oscilador, então conseguimos descobrir o período. Vai ser 2π sobre o ômega, neste caso π, ou seja, 2. Portanto, a resposta correta é a resposta A. A pergunta 13 diz o seguinte: seja f a função de domínio R definida por f de x igual, e agora temos aqui uma função por ramos em que temos três expressões, uma para se x for menor que 0, uma para quando x é igual a 0 e uma para quando x é maior do que 0. Portanto, na pergunta 13.1 diz para determinarmos a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa 1.
Ora, imaginando que a nossa função tem uma forma qualquer, não faço a mínima ideia, mas temos uma função f, e queremos, portanto, no ponto de abscissa 1, a equação da reta tangente. O que é que nós sabemos? Primeiro sabemos que aqui no eixo do y temos a ordenada deste ponto, que é f de 1. E depois, em relação à reta tangente, sabemos que t é uma reta do tipo y igual a m de x mais b, mas o declive desta reta vai ser a derivada da função f no ponto 1. Portanto, m, neste caso, vai ser igual a f' de 1. Então, vamos lá calcular isto. A derivada da função x vai ser igual, nós queremos o ponto 1, portanto vamos utilizar a parte da função quando x é maior do que 0. Vamos fazer então a derivada de x sobre x menos ln de x, que é igual, nós sabemos que a derivada do quociente é igual à derivada no numerador vezes a função no denominador menos a função no numerador vezes a derivada do denominador sobre a função no denominador ao quadrado. Portanto, vamos fazer isso mesmo. Temos x, derivada de x, vezes x menos ln de x, menos x vezes, e agora a derivada de x menos ln de x vai ser igual à derivada de x menos a derivada de ln de x, que é igual a 1 menos 1 sobre x. Portanto, 1 menos 1 sobre x, tudo sobre a do denominador, ao quadrado, x menos ln de x ao quadrado. Ora, então, a derivada de x é 1, portanto, ficamos com x menos ln de x menos x mais 1 sobre x menos ln de x ao quadrado. O x corta com o x e ficamos com 1 menos ln de x sobre x menos ln de x ao quadrado. Isto quando o x é maior do que 0. Portanto, f' de 1 vai ser igual, apenas substituir o x por 1, vamos ter 1 menos ln de 1 sobre 1 menos ln de 1 ao quadrado, que é igual, o ln de 1 é 0, portanto, isto fica 1 sobre 1 ao quadrado, que é igual a 1. Ora, então, já sabemos que m, o declive, é igual a 1 e, portanto, y é igual a x mais b, porque o m é 1. Ora, então, como é que descobrimos o b? Precisamos de um ponto da reta. Qual é o ponto que vamos utilizar? O ponto 1. O ponto 1 que faz parte da reta t, mas também faz parte da função. Portanto, se eu souber o f' de 1, descubro um ponto da reta. Ora então, o f de 1 é igual, temos que olhar aqui para a nossa expressão e substituir o x por 1. Vamos ter 1 sobre 1 menos ln de 1, que é igual, novamente, ln de 1 é igual a 0, 1 sobre 1 menos 0, que é igual a 1. Portanto, será o ponto 1, a abscissa, e a ordenada f1, que é igual a 1. Substituindo na reta, temos 1 é igual a 1 mais b, portanto, o b vai ser igual a 0, e a equação da reta tangente a f em x igual a 1 é y igual a x. A pergunta 13.2 diz o seguinte: averigua se a função f é contínua no ponto 0. Diz para justificarmos a nossa resposta. Ora, uma qualquer função é contínua num ponto se, nesse ponto, a ordenada da função for
igual ao limite dessa função para o ponto por quem vem à esquerda e a mesma coisa se for igual ao limite da função para esse ponto vindo pela direita. Portanto, para que f seja contínua em x igual a 0, f de 0 vai ter que ser igual ao limite da função quando o x tende para 0 à esquerda e também ao limite da função quando o x tende para 0 pela direita. Exatamente aquilo que explicámos aqui neste gráfico. Ora então, f de 0 é igual a 0. Não é preciso sequer fazermos contas. F de x igual a 0 se x igual a 0. Vamos então agora calcular o limite de f de x quando o x tende para 0 menos, ou seja, o limite quando x tende para 0 menos. À esquerda temos então que a função se dá por 1 menos cosseno de x sobre x. E ora, aqui, substituindo, temos uma indeterminação. Temos que identificar essa indeterminação que é 0 sobre 0. 1 menos cosseno de 0 fica 1 menos 1, que dá 0, sobre x, que também tem o valor de 0, dá 0 sobre 0. Portanto, vamos ter que fazer algumas manipulações. Ora, a indeterminação 0 sobre 0, um truque para levantar esta indeterminação é muitas vezes recorrer ao conjugado. E é isso que vamos fazer. Porquê? Porque o que me dava mesmo jeito aqui era ter seno de x sobre x. Porque eu sei que isto é um limite notável que dá 1. E se eu já tenho 1 menos cosseno de x, se eu tiver estes dois termos ao quadrado, vou ter o seno ao quadrado e vai ficar sobre o x. Portanto, isto vai dar jeito. Vamos ver. Ora, como disse, multiplicarmos pelo conjugado, portanto, vamos ficar com 1 menos o cosseno de x vezes 1 mais o cosseno de x sobre x e, obviamente, 1 mais cosseno de x. Ou seja, o limite quando x tende para 0 menos de 1 menos cosseno ao quadrado de x, 1 também ao quadrado, dá 1 na mesma, sobre x vezes 1 mais o cosseno de x, que dá o limite quando x tende para 0 menos de seno ao quadrado de x, pela fórmula fundamental da trigonometria, ok? Sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Ora então, eu já tenho aqui aquilo que pretendia, se bem que tenho dois senos. Mas vamos resolver facilmente essa questão. Vamos ficar então com o limite quando x tende para 0 menos de seno de x sobre x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. E agora o limite do produto é igual ao produto dos limites, portanto vamos fazer a separação. Vamos ficar com seno de x sobre x vezes o limite quando x tende para 0 menos de seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Ora, aqui temos o limite notável, portanto isto fica 1 vezes o seno de 0 é 0 sobre 1 mais o cosseno de 0 que é 1, isto fica 1 vezes 0 que dá 0 e que é igual ao f de 0. Posteriormente vamos calcular o limite que nos falta, ou seja, o limite de f de x à direita, ou seja, o limite de x tende para 0 mais de x sobre x menos ln de x, que não dá indeterminação.
Isto fica 0 mais sobre 0 mais menos ln de 0 mais, ou seja, 0 sobre 0 menos infinito, certo? O limite do logaritmo à direita para 0 é menos infinito e ficamos então com 0 mais sobre mais infinito, que é igual a 0. Portanto, a condição é verdade. f de 0 é igual ao limite de f de x à esquerda, que é igual ao limite de f de x à direita, que é igual a 0. Logo, a função f é contínua no ponto 0. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.